Olá, eu sou o professor Alberto, Instrumentação Industrial. Seja bem-vindo. Vamos para mais uma aula de instrumentação. Na aula passada, nós estudamos alguns princípios básicos, como pressão, que foi definido como sendo a razão entre a força e a área. Vimos alguns princípios de pressão, alguns exemplos. Vimos que para aumentar a pressão pode-se reduzir a área ou aumentar a força. Vimos que pressão pode ser expressa em várias unidades, depende do conceito, do contexto em que você está trabalhando. Vimos também que existem tabelas de conversão. Vimos também uma outra grandeza importante, que é a densidade. E vimos a importância da medição de pressão, porque a medição da pressão nos permite medir e controlar outras variáveis. Nesta aula, nós vamos olhar mais especificamente alguns princípios físicos que foram elaborados pelos estudiosos, pelos cientistas, que permitiram a construção dos instrumentos de medição de pressão. E no final nós vamos ver alguns instrumentos de medição de pressão. O primeiro princípio físico é o princípio da diferença de pressão. Ou seja, se você tem um fluido, o que é mesmo um fluido? Um fluido é uma substância que apresenta a propriedade de fluir. Ou seja, a água é um fluido, o mel é um fluido, o álcool, a gasolina são fluidos, o ar é fluido. Então, tudo que flui pode ser considerado um fluido. Então, claro, cada fluido tem a sua densidade característica. Neste tubo, a gente pode considerar a parte colorida como sendo um fluido e o que está sendo injetado nas extremidades como sendo um outro fluido. Então, nós temos do lado esquerdo um fluido A sendo injetado com a pressão PA, e nós temos do lado B um fluido B sendo injetado com a pressão PB. De forma que, se eu quiser calcular ou avaliar a diferença da pressão PA menos PB, eu tenho uma fórmula aí que os cientistas já calcularam, que a gente não vai refazer a memória de cálculo, que seria a densidade de A menos densidade de B vezes a força da gravidade, a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura h, o desnível. Isso aí nos permite calcular a diferença de pressão de um lado para o outro. Esse mecanismo também vai nos permitir medir algumas pressões. Se de um lado eu tiver uma pressão conhecida, eu posso avaliar o valor da pressão do outro lado. Como começou isso? Isso começa lá com o Torricelli, no século XVIII. O que fez o Torricelli? Ele fez uma experiência interessante. Ele pegou um recipiente, colocou mercúrio. A razão que ele utilizou mercúrio por causa da densidade elevada do mercúrio, pegou um tubo, encheu de mercúrio e virou esse tubo com a ponta virada para baixo dentro do recipiente. O mercúrio que estava dentro do tubo, como era de se esperar, não vazou para o recipiente. Desceu até um certo nível, como você pode verificar aqui. Ele desceu um pouco, criou um vácuo nessa ponta, essa ponta está fechada e entrou em equilíbrio. Qual foi a conclusão que o Torricelli tirou? Claro, não foi uma conclusão rápida quanto a que nós estamos falando, porque ele teve muito tempo para fazer a experiência. Mas o que ele concluiu é o seguinte, que na parte aberta do recipiente, ele tinha uma pressão, a pressão atmosférica, a pressão do ar, o peso, a pressão oriunda do peso da coluna do ar. Essa pressão era capaz de sustentar a pressão exercida pelo peso dessa coluna. Em seguida, ele mediu a altura dessa coluna e verificou que ela tinha 760 milímetros. Por isso nós dizemos que a pressão ATM, 1 ATM, é igual a 760 milímetros de Hg. E assim, pode-se avaliar a pressão atmosférica
em qualquer ponto que você necessite de medir. Como? A pressão atmosférica é a densidade, no caso a densidade do mercúrio, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna de mercúrio. Quando nós estamos no nível do mar, que a pressão atmosférica é 1 atm, essa altura se iguala a 760 milímetros de Hg. Daí a unidade milímetro de Hg para a pressão também. Bom, em seguida, nós vamos ver a teoria de um outro estudioso chamado Steven. Steven ele vai trabalhar com pressão dentro de fluidos. Então, veja aqui um recipiente contendo um fluido. Esse fluido tem uma densidade ρ, e o Steven calculou a pressão entre dois pontos diferentes, de profundidades diferentes. Um ponto a uma profundidade H1 e um ponto a uma profundidade H2. Então verifique, na profundidade H1 você tem na superfície a pressão atmosférica, mais a pressão devido ao peso da coluna H1 com a densidade ρ. Na coluna H2 você tem a pressão atmosférica também e mais o peso da coluna H2 com a densidade ρ. De forma que você pode fazer que P2, pressão no ponto 2, que é maior que no ponto 1 pela maior profundidade, menos a pressão no ponto 1, é igual à densidade do fluido, que multiplica a diferença entre as alturas. Conclusão com isso aí, que pontos mais profundos, de maior profundidade, têm maior pressão. Pontos de menor profundidade têm menor pressão. Superfície, pressão atmosférica. Pontos de mesma altura horizontal têm a mesma pressão. Isso aí pode nos ajudar a calcular vários parâmetros. Por exemplo, pode nos ajudar a calcular o volume de um recipiente, pode nos ajudar a calcular o tipo de substância que está dentro do recipiente e assim por diante. Isso aí vai da nossa imaginação, ok? Um outro princípio importante para a instrumentação foi descoberta pelo cientista chamado Pascal. Pascal descobriu o quê? Que se ele tivesse, da mesma forma, uma tubulação, e nessa tubulação um fluido estático, ou seja, parado, e aqui um êmbolo tipo êmbolo de seringa, que ao descer leva o fluido junto. Do outro lado, um outro êmbolo. Observe que o êmbolo da esquerda tem área A1 menor que a área do êmbolo da esquerda, área A2. O que o Pascal descobriu? Ele descobriu que, como são linhas horizontais, a pressão de A é igual no lado 1 é igual à pressão no lado 2. E a pressão no lado 1 é força sobre área pela definição de pressão. A pressão no lado 2 é força sobre área também. O que leva à conclusão de que se P1 é igual a P2, logo F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então observe que isso aqui nos permite fazer uma multiplicação de força. Se a área de A1 é menor que a área de A2, então eu preciso de uma força menor em A1 para ter uma pressão igual à de A2. Isso nos possibilita a construção de prensas hidráulicas, de elevadores hidráulicos. Se você se lembrar do elevador de automóvel que se usa para trocar descarga, para impostos, para elevação de automóveis, de um lado nós vamos ter uma pressão menor numa tubulação de diâmetro menor, e do outro lado você tem o automóvel apoiado sobre uma tubulação de diâmetro maior, o que vai multiplicar a força, fazendo com que uma pequena força aplicada do lado 1 corresponda a uma grande força no lado 2, elevando assim o automóvel. Então, aí são três princípios fundamentais
para a instrumentação. O princípio de Torricelli, o princípio de Steven e o princípio de Pascal, que você deve pesquisar e estar atento a esses princípios. A partir desses princípios, do princípio de pressão, de densidade e desses três princípios, é que foram construídos os instrumentos de pressão. Então aí você vai ver, por uma tubulação você tem a entrada do fluido e aqui você tem um mecanismo mecânico que faz a conversão dessa pressão para um indicador. Então esse é um instrumento que vai indicar pressão. Da mesma forma, você tem aqui a pressão e uma conversão mecânica que faz com que você tenha a indicação correspondente à pressão. É claro, para que esse instrumento funcione adequadamente, ele tem que ser aferido. Eu tenho que injetar uma pressão conhecida e construir a escala de valores. No mercado você já compra o instrumento pronto. Uma outra modalidade de instrumento aqui, tá? Que também vai ter uma variação da resistência elétrica desse condutor em relação ao esforço físico exercido sobre ele, ou seja, a pressão exercida sobre essa área. Isso aí seria uma célula de carga, isso aqui seria um equipamento tipo Fole e esse aqui seria tipo Bourdon, tá ok? Bom, com relação aos instrumentos, a gente volta a falar numa outra aula. O importante aqui nesse princípio foi você compreender os princípios básicos da construção dos instrumentos. Nos veremos numa próxima aula. Até lá!